mudaram o curso da história. Agora vamos recontar essas histórias de um jeito que nunca foi possível antes. Usando gráficos avançados, análises de especialistas, demonstrações de explosivos e armas reais e relatos em primeira pessoa dos homens que mudaram a história. Examinamos detalhadamente como essas ações se desenrolaram, minuto a minuto. Agora podemos revelar se foi habilidade, tática inteligente ou apenas sorte que salvou o dia. Neste episódio, o SAS, uma força britânica de ataque, está em uma missão suicida, conforme contada pelo seu oficial comandante, Major David Stirling, e os homens cruciais para a ação. No deserto do Saara, eles precisam se infiltrar atrás das linhas inimigas, montar um ataque de jipe em um campo de aviação alemão e, atirando sem parar, destruir dezenas de aeronaves. Se conseguirem tirar a Luftwaffe de circulação, podem ajudar a mudar o rumo da guerra na África do Norte. Deserto Ocidental do Egito, 26 de julho de 1942. Em uma base operacional avançada secreta, escondida 160 quilômetros atrás das linhas inimigas, um grupo de guerreiros de elite do Serviço Aéreo Especial Britânico, ou SAS, prepara-se para um ataque no campo de aviação controlado pelos alemães em Sidi Hanesh, a 400 quilômetros a noroeste do Cairo. Entre eles e seu objetivo, há 65 quilômetros de deserto hostil. Graças a ataques anteriores, eles conquistaram uma reputação de audaciosos e agora os alemães estão prontos e aguardando seu próximo ataque. Desta vez, estão carregando uma frota de 18 jipes modificados cheios de metralhadoras. É vital que tenham sucesso. Seu fracasso permitirá que os poderes do eixo continuem tendo vitórias no Oriente Médio. Nesta época na guerra, a Alemanha nazista está dominante. As forças de Hitler controlam a maior parte da Europa, vastas áreas da Rússia e a maior parte do norte da África. Os próximos meses provarão ser o momento da virada para o conflito global. Os americanos entraram para a luta recentemente e a Grã-Bretanha, na maior parte, tem estado sozinha e não está conseguindo parar a maré nazista por quase 3 anos de guerra. Agora, no deserto do norte da África, o aparentemente invencível general Erwin Rommel da Alemanha, a raposa do deserto, ameaça destruir o 8º exército britânico, os ratos do deserto. Em julho de 1942, os britânicos estavam em péssima situação. Os alemães os haviam empurrado até o Egito e estavam em desvantagem. Cairo estava sob ameaça e, se não fizessem alguma coisa dramática, haveria uma grande chance de perderem toda a África do Norte. 21 horas. 5 horas para o alvo. A Grã-Bretanha desesperadamente precisa da ajuda desse grupo de elite de especialistas em deserto que recebeu a tarefa de destruir os aviões alemães que suprem a linha de frente. São conhecidos simplesmente como Destacamento L. Dirigindo o primeiro jipe está o seu oficial comandante, um aristocrata escocês de quase 2 metros, Major David Stirling. Suas qualidades como líder e teorias revolucionárias na guerra clandestina farão dele o pai de todas as forças especiais futuras. O Serviço Aéreo Especial é a criação dele. Uma unidade de elite projetada para atacar atrás das linhas alemãs e levar a luta diretamente a Rommel e os vencedores do Afrika Korps. Pouquíssimos soldados no exército britânico terão uma chance como a que temos. Com sorte, acabaremos com toda a força de batalha de Rommel. O SAS de Stirling havia sido especificamente selecionado para missões perigosas atrás das linhas inimigas. Ao lado do comandante, o cabo Johnny Cooper. Esse escocês magérrimo, com um senso de humor sarcástico, era ator amador antes de entrar para os comandos britânicos de elite. Tinha apenas 20 anos. Teve um aviso sobre os comandos irem para o Oriente Médio e eu fui entrevistado por um major. Ele disse: "Eu acho que é bem mais jovem do que diz que é, mas consegui ser aprovado mesmo assim." No segundo jipe, o capitão Blair Paddy Mayne, de 1,93 m. Esse jogador de rugby era um lutador forte, brutal, incansável e beberrão.
Inflexível dentro e fora do campo de batalha, era reverenciado e temido por seus próprios homens e pelos inimigos. Adotava uma filosofia simples: atire primeiro, pergunte depois. Quando entrar num quarto cheio de inimigos, mate o primeiro que se mover. Ele começou a pensar e, portanto, é perigoso. Os homens de Sterling têm quase 65 quilômetros para cobrir antes de chegarem ao alvo e estão usando jipes pela primeira vez. Dirigir no deserto era uma habilidade. É mais fácil dirigir em colunas devagar, mas eles estavam dirigindo rápido e se espalharam para não comer a areia jogada pelos veículos à frente. Ou seja, o motorista tinha que abrir caminho e ficava bem mais perigoso, com o risco de bater em pedras e minas. O ataque em Sidi Hanesh seria o ataque mais importante de Sterling até aquela data. Até julho de 1942, os alemães já vinham avançando havia vários meses. A rápida frente havia estendido suas linhas de suprimentos em centenas de quilômetros. Como resultado, a Luftwaffe havia criado bases aéreas avançadas no deserto. O único jeito de Rommel manter suas forças supridas com dificuldade era levando quantidades imensas de suprimento nos aviões Ju-52. A destruição daqueles aviões no aeroporto significava que a linha de suprimentos de Rommel acabaria e seria muito mais difícil para os alemães avançarem ainda mais no Egito. Este trimotor para transporte de mercadorias pesadas, adaptado de um projeto anterior à guerra, pode carregar 4 toneladas de homens ou equipamentos. Para a defesa, contava com uma posição dorsal da metralhadora. Recebeu o apelido de Tia Ju e N de Aço pelas tropas do eixo e dos aliados, respectivamente. Os relatórios de reconhecimento indicam que, além desse campo de aviação estar cheio daqueles aviões de transporte imensamente valiosos, havia também caças e bombardeiros de mergulho Stuka para ataque no solo. Geralmente, o Ju-87 alemão estava armado com 2 metralhadoras de 7,92 milímetros nas asas e 2 metralhadoras no cockpit traseiro. Carregaria uma carga máxima de bombas de até 1.800 quilos. O SAS estava particularmente preocupado com o Stuka alemão. Era um bombardeiro de mergulho que os alemães usavam contra as tropas de infantaria. Eram muito eficientes no deserto e, quando mergulhavam para soltar a bomba, soltavam um guincho sobrenatural. Seu efeito não era apenas físico, mas também psicológico. O plano. A missão de Sterling de destruir todas as aeronaves em Sidi Hanesh é audaciosa. Primeiro devem dirigir 65 quilômetros em um deserto sem nada, no escuro. Os homens do SAS não apenas enfrentam temperaturas extremas no deserto, mas também precisam evitar pedras perigosas que podem danificar o veículo. Se forem vistos a caminho pelo inimigo, podem ser atingidos por bombardeiros de mergulho Stuka mortais do campo de aviação que estão prestes a atacar. Mesmo se conseguissem chegar ao seu alvo sem serem percebidos, devem usar o elemento surpresa para atacar todas as aeronaves à vista antes que os alemães saibam o que os atingiu. Quando o inimigo reagir, o SAS será ferozmente atacado por morteiros, metralhadoras e canhões de 20 milímetros de posições de vigia, que podem se virar contra o comboio de jipes e destruí-los. Quaisquer aviões sobreviventes devem ser destruídos. Os SAS terão que saltar de seus jipes, correr pelo campo aberto sob tiros e colocar bombas nas aeronaves manualmente. Terão apenas alguns minutos para aniquilar o máximo de aviões possíveis e sair de lá. E ainda não terá acabado. Em sua jornada para casa, serão perseguidos por aeronaves inimigas buscando vingança. Os homens de Sterling terão que se dividir em pequenos grupos, escondendo-se de dia e viajando no breu da noite para evitar retaliação inimiga. E voltar ao seu esconderijo secreto a tempo do café da manhã. Mas para fazer isso, Sterling precisava de uma força móvel de ataque em deserto, e isso exigia equipamentos especializados e homens. Em 1941, Sterling estava se recuperando de um ferimento grave nas costas em um hospital do Cairo, depois de um acidente de paraquedas, quando criou o conceito para o SAS. Sterling era persistente. Convenceu o alto comando britânico a montar uma força secreta de elite, especializada em ataques rápidos, atrás das linhas inimigas. E os alvos são campos de aviação, portos e locais de suprimento.
Ele teria que recrutar um tipo especial de soldado super preparado. As qualidades que Starling estava procurando eram dureza, independência, capacidade de viver em situações desconfortáveis e com pouquíssima comida e água por longos períodos de tempo. Ao contrário dos comandos britânicos, o SAS seria pequeno e cruel, formado por cerca de 60 homens e alguns oficiais. Os comandos seriam organizados, treinados e enviados para a ação. Starling pegou aqueles que achava serem bons. Ele usava qualquer equipamento que conseguisse reunir. E então saiu para o deserto para ir atrás dos alemães. Tinha que ser considerada como um novo tipo de força, para extrair o máximo da sua presa e malícia. Precisava conseguir a aproximação por terra, mar ou ar. 27 de julho. 1 hora. 1 hora para o alvo. O grupo de jipes usa a cobertura da escuridão para chegar até 16 quilômetros de seu alvo. Depois de lutar contra uma subida acentuada, os homens de Sterling se veem na matança de um campo de batalha recente. No final da coluna, há um jovem oficial da guarda, o tenente Carol Mather. Esse jovem oficial queria ser explorador no Ártico e era um excelente caçador de raposas. Ele já se acostumou às cenas horríveis e aos cheiros azedos da guerra. Descemos por um campo de batalha antigo, com cadáveres de britânicos ali jogados, sem terem sido enterrados, na lua cheia. Os cadáveres e os tanques queimados pareciam frios e desconsolados. E tomei mais um gole de rum. Para Cooper, de 20 anos, foi um choque de realidade. Acho que todos tinham um pouco de medo, mas era mais ansiedade. Tínhamos um desejo de começar logo. O SAS havia passado os últimos meses montando esse ataque. Segundo algumas estimativas, até julho de 1942, eles haviam destruído cerca de 200 aeronaves inimigas, bem como dezenas de caminhões e locais de entrega de munições. O destacamento L tinha atacado todos os aerodromos mais importantes da Alemanha e Itália dentro de 500 quilômetros do posto avançado pelo menos 1 ou 2 vezes. Os inimigos agora já conheciam o homem que apelidaram de Major Fantasma. Os alemães aumentaram a segurança, começaram a colocar defesas e arame farpados. Em Sidi-Hanesh, a coalizão de tropas alemãs e seus aliados italianos também ampliou seu poder de fogo com metralhadoras e morteiros. Essas armas podem destruir veículos sem blindagem. Mas Sterling não faz ideia do que encontrará. E agora estão indo para o meio do inferno. Para o SAS ter sucesso contra as bem preparadas defesas alemãs, novas táticas são necessárias. Nosso trabalho era inventar novas técnicas constantemente para que o inimigo nunca conseguisse prever nossos métodos operacionais. Até agora, eles haviam contado com uma invenção notável para destruir aeronaves inimigas. Uma bomba caseira engenhosa, inventada por um dos fundadores do SAS, Jock Lewis. Pedimos a um especialista em explosivos para preparar uma reconstrução exata daquilo que se tornou conhecido como a bomba Lewis. Tá, vamos tentar representar uma bomba Lewis. E vamos testar com um carro. E vamos ver qual é o resultado disso. E com base na nossa pesquisa, a bomba original tinha quase meio quilo em peso final. Era formada por uma carga de explosivo plástico, um pouco de termite, que é o óxido de ferro e pó de alumínio, e um pouco de óleo diesel. O plástico vai dar a explosão, o termite é a parte incendiária, e acho que a ideia do diesel é talvez aumentar o efeito incendiário e também para juntar tudo numa massa homogênea. Colocamos o detonador e aí colocamos no carro. Para demonstrar o poder destrutivo de uma dessas pequenas bombas artesanais sobre um avião da Segunda Guerra Mundial, estamos usando um carro moderno com reputação de ser indestrutível. Gostamos da bomba de Lewis. Parece ser eficaz, sabe? Funciona.
Destruiu completamente, não havia muito explosivo. Os aeroplanos, obviamente, são construídos de forma leve, então é alumínio fino e muito combustível. Certamente deve tê-lo destruído, incendiando. Acho que não participaria mais da guerra se uma dessas tivesse sido colocada lá dentro. Seus dias de luta teriam acabado. Mesmo sendo tão eficaz, a bomba Lewis tinha uma grande desvantagem. Ela tinha que ser colocada manualmente em cada aeronave. Ou seja, era preciso entrar nos campos de aviação a pé, o que era arriscado, demorado e o número de alvos era limitado à quantidade de bombas que um homem do SAS conseguia carregar. Mas um novo veículo revolucionário feito pelos Estados Unidos, o Jeep Willys, logo ofereceria a Sterling um jeito totalmente novo de atacar campos de aviação. Ele conseguiu botar a mão em 20 desses Jeeps pouco antes do ataque em Siri Hanesh. Como a maioria dos equipamentos do SAS, os jipes eram modificados. Eram um meio de transporte, um sistema de sobrevivência e uma plataforma de armas. Acho que posso dizer que foram os primeiros veículos vistos no Oriente Médio com tração nas 4 rodas. Grande melhora para cruzar terreno arenoso. Resistente, versátil e com boa quilometragem por litro. 2 homens e seus kits eram a carga. Para operações, podíamos colocar um homem extra atrás. O veículo leve, com tração em 4 rodas, pesava pouco mais de 1 tonelada, alimentado por um motor de 4 cilindros. Mas os jipes do SAS foram radicalmente modificados para se adaptarem ao objetivo. Este é um Jeep Willys de 1942, encontrado em um ferro velho no Egito há alguns anos. Como esses veículos carregavam muito mais peso do que o Jeep normal, com todas as latas extra de combustível, munições extra, água e o pessoal, eles colocaram uma suspensão mais forte. Essas bolsas são conhecidas como bolsas de emergência. Se o veículo for danificado ou alguma coisa assim, os rapazes agarravam uma dessas bolsas com itens de sobrevivência ali para ajudá-los. Esta é, na verdade, uma lata Jerry dos inimigos. Mas, para o final da guerra, os britânicos copiaram esse design e é por isso que os britânicos as chamam de latas Jerry. Mas se tiver a cruz branca, é uma lata de água e não de combustível. Na parte de trás do veículo, temos 2 steps. Furos eram um grande problema em campo, com o terreno que estavam enfrentando. Também na parte de trás temos estas 2 placas de metal. Quando atolavam ou entravam numa areia muito macia, eles tiravam as placas, colocavam embaixo das rodas e o veículo se moveria com mais facilidade. Era o veículo perfeito para enfrentar a luta com o inimigo. Cada Jeep tinha um conjunto de 2 metralhadoras, algumas que haviam sido salvas de bombardeiros. Peguei uma Vickers Car de um bombardeiro leve destruído e fiz funcionar. Foi impressionante. As Vickers. Quando o SAS estava operando no norte da África, havia poucas armas, mas havia muitas destas. A Força Aérea havia armazenado muitas e Sterling tirou proveito disso. Era carregado com um magazine do tipo tambor e continha 100 tiros de .303 e disparava uma taxa de 1000 tiros por minuto. Mas isso não era bom o bastante para Sterling. Ele colocou 2 na frente do Jeep. Perfeito para um ataque. Para o jovem soldado do SAS, era uma arma impressionante. Tinha uma alta taxa de tiro, mas era uma metralhadora aérea. E se não está numa aeronave com o sistema de resfriamento, ela logo ficava superaquecida. Mas nossas ações eram muito breves e específicas. Era entrar, bang, bang, bang e sair. Os jipes com as metralhadoras deram a Sterling uma nova abordagem tática. Eu disse, vamos dirigir para o campo e atirar nos aviões sem sair do carro. Temos armas Vickers da Força Aérea, foram projetadas para derrubar aeronaves. Mas no caos de uma missão noturna em alta velocidade, mais de 60 metralhadoras estariam atirando de 18 jipes. Sterling precisa controlar o poder de fogo de sua formação. Quando eu avançar, me sigam em 2 colunas e quando eu soltar o sinal verde, abram fogo devagar, na direção dos aviões. Sigam exatamente o caminho do outro, 5 metros de distância, velocidade máxima de 6 km por hora. Seria de se esperar que o SAS usasse o mantra velocidade, agressão e surpresa, entrando e saindo o mais rápido possível. Mas com o caos de um ataque noturno, era importante que maximizasse seu poder de fogo no alvo, evitando fogo amigo.
Sterling, no primeiro veículo com sua frota de batalha seguindo em segurança, precisa simplesmente disparar um sinalizador verde para atingir as duas filas de aviões. Quando atiramos, foi ensurdecedor. Precisava ter cuidado para não ir para frente ou para trás na linha de fogo. Essa formação cabeça de flecha, com o jipe de Sterling disparando para frente e as duas colunas vindo atrás, cada uma atirando para sua esquerda e direita, dá ao comboio um arco de fogo impressionante. Embora um ataque em massa com jipes nunca tivesse sido tentado antes, o ensaio deixa Sterling satisfeito de que teria uma boa chance de sucesso. No mínimo, o ataque teria a vantagem da surpresa. 1h45. 15 minutos para o alvo. Sterling e seu grupo de jipes estão a apenas 8 quilômetros do alvo, mas estão se atrasando depois de terem alguns furos. Não era surpresa para Mather, que já conhecia a batalha. Tivemos 15 furos antes de chegarmos ao nosso objetivo e para cada um deles precisávamos parar por 5 minutos. É claro que estávamos sobrecarregados, sempre estávamos. E isso exigia muito dos pneus, suspensões e depósitos de óleo. O deserto começa a ficar plano e mais duro, indicando que estão próximos da planície costeira. A frota de Sterling é interrompida. O navegador do destacamento, Cabo Mike Sadler, diz que eles agora estão a menos de 1,5 km do campo de aviação alemão. Depois de 65 quilômetros, todos no escuro, foi um feito incrível de navegação. Naquela época não havia GPS. O SAS navegava usando uma bússola solar. De dia, para encontrar o norte magnético pela posição do Sol ao meio-dia, e um teodolito à noite, onde ângulos precisos para longas distâncias podiam ser medidos pelas estrelas. Eles verificam as armas e a munição, e Sterling explica o plano de ataque pela última vez. Ele falou tranquilamente, como se estivéssemos indo para um simples passeio. Muito bem, rapazes, não temos muito tempo. Logo antes do aerodromo, formem uma linha e atirem por toda a área. Lembre-se, mirem baixo e mirem nos tanques de gasolina. Depois do ataque, a formação se dividiria em grupos, cada um fugindo sozinho. O destacamento L, então, deveria se mover o mais rápido possível para o sul e sudoeste do campo de aviação, onde voltariam para o ponto de encontro de forma independente, movendo-se apenas na total escuridão. Mas são mais de 65 quilômetros no deserto. 1h55. 5 minutos para o ataque principal. Em função dos atrasos, eles têm apenas mais 2 horas de escuridão. Quando o dia nascer, é o SAS que será caçado. Eles terão que confiar em suas habilidades e treinamento para operar de forma independente atrás das linhas inimigas e encerrar a missão de qualquer forma. Eles sabem o que precisam fazer. Se um homem morrer ou se o plano mudar, a missão continua. 2 da manhã. Ataque principal. O SAS e sua frota de jipes armados se espalha e corre até o campo de aviação. De repente, a menos de 800 metros da pista e de seu prêmio, dezenas de aeronaves alemãs se revelam, espalhadas por todo o aeródromo. O SAS adorou ver um campo de aviação lotado com as aeronaves mais mortais construídas até aquela data. Havia alguns Heinkel H-111, conhecidos como bombardeiros médios velozes. Foram projetados como avião de transporte. Os aviões de caça incluem Messerschmitts. E o inimigo do SAS, a aeronave Stuka de ataque ao solo. O tempo é fundamental. Os homens de Sterling estão prontos para ir. Os 18 jipes atingiram velocidade total e vão direto para a pista. Fomos direto para o campo de aviação. Agora estão comprometidos, mas ao chegarem mais perto, a pista repentinamente se acende. Parece que estão indo para uma armadilha. Os homens se preparam para a luta da vida deles. Achei que tínhamos sido descobertos, mas era um avião pousando. Era perfeito para nós. Pisei no acelerador e fui direto para as aeronaves. Foi um grande golpe de sorte para Sterling e seus homens. Eles sabiam que estavam no lugar certo e o layout do alvo ficou claro. Ótimo para o sucesso da operação.
Sterling abre fogo no Heinkel em movimento. Os outros jipes se unem com suas Vickers duplas. Conforme faz o taxiamento, o Heinkel é destruído. Sterling então dirigiu a atenção de seus homens para as duas linhas de aviões. Ele atira com seu sinalizador. Ao sinal, os jipes entram em sua formação de cabeça de flecha. Cooper não perde tempo para começar. Ele dirigiu direto pelo meio da pista e dos dois lados havia vários aviões. Atiramos com as Vickers por todo o caminho. Mader, o mais experiente, estava na parte de trás do comboio da Batalha de Sterling. Seguimos David em duas colunas. Em 1 minuto, estávamos entre os aviões estacionados. Messerschmitts, Stukas, Junkers e Heinkels ali parados ao nosso lado. Dirigimos devagar como uma cobra, atirando nos aviões ao passar. Com cada uma das Vickers, com alcance efetivo de mais de 1,5 km, as mais de 60 metralhadoras têm um poder de fogo incrível de mais de 60 mil tiros por minuto. Os magazines de nossas 60 armas continham uma mistura de munições, normais, incendiárias, perfurantes e traçantes. Há mais numa munição do que se pode imaginar. O SAS usava 3 tipos. A normal é para os tiros normais, com poder de matar. As perfurantes são afiadas, muito duras, feitas de tungstênio, projetadas para penetrar metais e blindados. As munições traçantes acendem quando são disparadas, permitindo que o operador veja onde está atirando e ande até o alvo. Ao combinar e misturar essas munições no mesmo magazine, o SAS pode manter fogo altamente preciso no escuro. Pode matar, destruir e neutralizar qualquer alvo. Parecia uma brincadeira. Cuspindo tiros naqueles Junkers e Stukas e vendo balas passando pela fuselagem. E aí, bem, explodiam. Alguns dos aviões estavam a 15 metros e, conforme passei por eles ao final da coluna, eles brilhavam em vermelho e explodiam com um barulho ensurdecedor e ficava muito quente. O inimigo não ia aceitar aquilo em silêncio. Os defensores correram para montar uma defesa. Atiradores, morteiros e armas pessoais são colocados para enfrentar o comboio dos jipes. Um dos atiradores, o bombardeiro John Robson, é atingido na cabeça. Morte instantânea. Os homens de Sterling, expostos na pista e com suas silhuetas marcadas pelos aviões em chamas, começam a receber uma tempestade de fogo inimigo. O grupo de ataque do SAS mexeu num ninho de vespa de defensores alemães. Atiramos em suas cabanas e tendas e conseguimos ver 1 ou 2 figuras correndo sem rumo. Qualquer resistência é cruelmente interrompida pelas Vickers. Mas aí, uma das temidas posições de atiradores começa a atirar contra o comboio de Sterling. Estávamos atirando quando um atirador, a uns 300 metros dali, abriu fogo contra nós com tudo. Nossas armas posicionadas atiraram de volta, mas o atirador tinha acertado um de nossos jipes no meio da coluna. O jipe de Sterling é acertado diretamente. De repente, teve uma explosão terrível e paramos. O David gritou, "Seekins, vá lá ver o que está acontecendo." E é claro, havia um buraco direto no nosso motor. Fomos eliminados. Um tiro direto no capô, canhão de 20 milímetros. Sterling ordena que seus homens atirem na arma de ataque antiaéreo que destruiu seu jipe. Em alguns segundos, silêncio. Sterling então ordena que todos os motoristas desliguem os motores e recolham seus homens. Quanta munição ainda tem? 2 tambores. Nossa, estão desperdiçando. Só atirem se houver um alvo certo. Agora ouçam bem. Vamos acabar o círculo e aí voltem e destruam o grupo de aviões no perímetro. Aí acabaremos com eles. Liguem! Liguem! A coluna da batalha se move de novo, destruindo os aviões que continuam ao redor do perímetro. Enquanto fazem sua passagem final, Paddy Mayne decide sair em sua própria missão solo. Paddy Mayne viu um bombardeiro intocado e, pulando de seu jipe com uma bomba na mão, correu até lá. Colocando a bomba no motor, correu de volta para o nosso jipe. A bomba Lewis plantada por Paddy Mayne está prestes a explodir.
Os jipes estão perigosamente próximos à zona de explosão. Sterling ordena que seus homens saiam. O comboio em fuga escapa por pouco da explosão da bomba Lewis plantada impulsivamente por Paddy Mayne. Mas sua tarefa mortal está acabada. Queimamos 30 aeronaves, danificamos outras e perdemos um homem. O ataque todo durou 15 minutos. 6 jipes haviam sido atingidos, mas ainda estavam funcionando, e 3 destruídos. Mas o SS não podia permitir que um de seus preciosos carros de batalha caísse nas mãos dos inimigos. Há 2 coisas que o SAS tenta nunca deixar para trás no campo de batalha. Primeiro, um de seus homens. E segundo, equipamentos. O inimigo obteria informações valiosas com isso. Eles jogam uma bomba Lewis no jipe destruído. Sterling e Cooper se apertam em outro jipe, junto com o cadáver do atirador morto John Robson. Todos os jipes saem do campo de aviação e fogem rapidamente. Saímos correndo do campo de aviação. Os aviões explodiam à nossa volta e quando saímos do perímetro, nosso próprio jipe explodiu numa bola de chamas. Mas agora eles enfrentam a tarefa mais difícil: chegar na base vivos. Com as metralhadoras Vickers sem munição, os homens de Sterling têm apenas suas armas pessoais. O Sterling pediu ao quartel-general que nos desse submetralhadoras Thompson, as pistolas, todos tínhamos Webleys. Elas eram apenas para defesa. A pistola Webley é o revólver de serviço dos oficiais do exército britânico. Foi originalmente projetada para ser escondida na roupa e carregada o tempo todo. Mas, só com sorte, atingiria qualquer coisa a mais de 10 metros. Usava calibre 38, era simples. Tinha poucas peças, o que diminuía a possibilidade de falhar. Mas, como a maioria dos revólveres, era lento de carregar. E nesse caso, só disparava 6 tiros. Era uma arma datada em um teatro da guerra em evolução. 2h15. Ataque principal completado. Deixando para trás mais de 30 aeronaves em chamas, o comboio de jipes do SAS, conforme o plano original de Sterling, se separa em grupos menores. Fugimos pelo deserto em grupos de 2 e 3, conforme acertado. Ao se separar, o objetivo é que cada grupo ficasse cada vez mais longe um do outro e do inimigo. Há 2 formas táticas para uma força de ataque fugir. A primeira é ficar junto para combinar poder de fogo, suprimentos e munição. A segunda é se dividir, como uma explosão de bomba, para ser mais difícil de seguir. Os homens sabiam que, à primeira luz, uma força aérea inimiga sairia à caça deles no deserto exposto. Dirigimos muito rápido, olhando as estrelas para nos direcionar e vendo aquela cor pálida, parecendo que significava o amanhecer. 5h30. 3 horas depois do ataque principal. A madrugada revela grupos de jipes do SAS fugindo pelo deserto. A maioria tem pelo menos 16 quilômetros para cobrir antes da segurança de sua base operacional avançada. Logo, a Luftwaffe estará caçando os grupos. O deserto pode ser seu amigo ou seu pior inimigo. É um campo de batalha muito limpo. Não há civis e nenhuma área construída. A desvantagem é que não há onde se proteger do inimigo. Se ficar exposto, está morto. As trilhas de poeira podem ser vistas a quilômetros. E o barulho também é carregado para longe. Então é preciso manter a velocidade baixa durante o dia. É nesse ponto que a maré da sorte começa a virar contra os atacantes. O grupo de Sterling consiste de 4 jipes. Um deles para. O motor parou. A única opção é abandoná-lo e explodi-lo para que o inimigo não possa usá-lo. 14 homens se empilham em 3 jipes e continuam em sua corrida pela segurança. O pequeno comboio está sobrecarregado e está cada vez mais devagar. Conforme o sol começa a aparecer, eles se veem perdidos e no deserto, e vulneráveis ao ataque aéreo. Eles encontram uma depressão, como uma tigela, e correm para se esconder ali. Alguns minutos depois, não havia nada além de silêncio e uma calma assustadora. É uma chance de descansar, se reagrupar e enterrar seus mortos. O novo recruta John Robson tinha apenas 21 anos de idade ao perder a vida em Sidi Hanesh. Sem preces preparadas, Sterling improvisou um memorial. Só ficamos de pé ao lado do túmulo por 1 minuto.
não havia cruz. Mas naquela fração de tempo, perdido no meio do nada, houve dignidade. Enquanto isso, a cerca de 30 quilômetros da base operacional avançada, o comboio de Carol Mather tem um golpe de sorte. As estrelas começam a sumir e chegou a madrugada carregando uma bênção. Um grande cobertor branco de névoa nos envolveu e pudemos continuar dirigindo sem sermos vistos. É um risco. 30 minutos depois, a névoa começou a se dissipar, deixando-os expostos e presas fáceis para os aviões alemães. À nossa frente, havia um caminho curto e irregular. Encontramos alguns arbustos. Espalhamos nossos veículos no meio e nos camuflamos. A sobrevivência no deserto dependia da arte da camuflagem. Os SAS eram mestres em encontrar cobertura em lugares vazios. Viajar à noite significa que precisa passar o dia sem ser detectado, escondendo seus veículos nas sombras e, é claro, pintando-os de rosa. Para quebrar os contornos dos veículos, em vez de um bege uniforme do deserto, o SAS usava diversas tintas misturadas. A oficina estava camuflando um veículo e eu disse, não está real. E um rapaz se virou e disse, ótimo. Então, olha, aqui estão as ferramentas, faça você mesmo. Quando terminei, ele passou mal de rir. Disse que parecia algo de um parque de diversões sangrento. Tinha rosa, azul, verde, amarelo, todas as cores pastéis. Para as pessoas que odeiam o deserto, é só chato e marrom. Mas para quem gosta, há muita cor nele. E eu amava o deserto. Mesmo com o melhor disfarce, há sempre a chance de ser descoberto pelo inimigo. Para evitar serem pegos com seus veículos, os homens ficavam de olho neles a partir de suas posições. A equipe de Mather, escondida em segurança em uns arbustos mais altos, decide se recuperar com um pequeno café da manhã. Assim que o chá começou a ferver e as salsichas começaram a cozinhar, a primeira aeronave apareceu. Avião, alguém disse naquela voz quieta e urgente. Um Stuka, costurando e procurando, olhando pela longa escarpa baixa. Falei para os homens irem a 400 metros do veículo e ficarem imóveis. Logo, o céu ficou cheio de aviões, circulando raivosamente por ali como um enxame de abelhas irritadas, buscando vingança pela destruição da noite anterior. Eles já tinham encontrado aqueles aviões terríveis antes. Mather e seus homens estavam efetivamente indefesos quando os Stukas alemães entraram para a matança. Ficamos congelados e quando passaram por nós, eles simultaneamente dispararam as metralhadoras. Não em nós, mas no penhasco à frente. Eles estavam voando às cegas e não nos viram. Eles passaram pelo inteligente disfarce de Mather, mas outro comboio de jipes do SAS ainda está exposto e em risco de ser visto. É o pequeno contingente de paraquedistas franceses que estão na linha de fogo. O cabo André Zirheld é atingido no ombro. Os dois homens pulam do jipe e tentam fugir. Mas Zirheld é impedido. É o segundo homem a morrer no ataque em Sidi Hanesh. Os Stukas atacam 9 vezes antes de irem embora. Mas quando voltam, saberão exatamente onde procurar pelos jipes em fuga. 18h30. 15 horas e 30 minutos depois do ataque. Carol Mather reza para que a noite venha logo, para que possam escapar de sua posição diurna. E lá veio a noite. Tiramos a camuflagem e enchemos de gasolina e água. Navegando apenas por bússolas e as estrelas, Mather conta com um instinto e coragem para voltar para o quartel-general. Aqueles pensamentos estranhos começam a voltar para minha mente. E se estivermos perdidos? E se nossa gasolina acabar? Ele continua, independente de qualquer coisa. 28 de julho, 6h30. A equipe de Sterling tem só mais 80 quilômetros de combustível quando encontram um pequeno monte. Logo adiante, a 50 metros, há um caminhão sob a rede de camuflagem e alguns homens andando por ali. O lar nunca pareceu tão lindo. Depois de um dia e uma noite de fuga, chegaram à base operacional avançada na hora.
Atrás do caminho, há um grupo fazendo chá. Descobrem que Paddy Mayne chegou antes deles. Foi uma boa operação. Mather e sua equipe também estão lá. Ele foi o primeiro a chegar mais cedo naquela manhã. Consegui reconhecer todas as pedras. E ali havia um pano real e sólido com 3 tons em sua rede de camuflagem. Eu estava certo o tempo todo e meu rumo e distâncias estavam corretos. Com exceção dos 2 mortos em ação, os outros homens voltaram em segurança para a base naquela manhã. Seu ousado ataque resultou na destruição de 25 aviões inimigos e pelo menos mais uma dezena seriamente danificados. Embora o ataque tenha sido um sucesso pelo padrão de todo mundo, o Major Sterling não estava satisfeito. Ele reuniu seus homens. Não foi nada bom. Devíamos ter obtido 100% de sucesso. Alguns atiraram em tudo o que viam e não fizeram o que eu falei. Atirar baixo em alvos próximos. Se tivessem mirado com mais cuidado, teríamos acabado com todos os aviões no campo e não apenas danificado. A bronca pós-operacional de Sterling era típica do alto nível que ele esperava do destacamento L. O ataque em massa por jipes em Sidi Hanesh foi o ataque mais espetacular do SAS. Seguindo seu sucesso, eles passaram o resto daquele ano operando no deserto ocidental. No total, os homens de Sterling participaram de mais de 40 ataques e afirmam terem destruído 320 aviões do eixo. Seu trabalho foi o embrião de todas as forças especiais futuras. Ao destruir os aviões no campo de aviação Sidi Hanesh, o SAS não somente enfraqueceu a Luftwaffe e o poder aéreo alemão, mas efetivamente enfraqueceu o poder alemão no solo, reduzindo a quantidade de suprimentos que o exército alemão recebia. Julho de 1942 mostrou ser um momento de virada na Segunda Guerra Mundial. O avanço de Rommel foi interrompido em Al Alamein. Os aliados o tirariam do Egito em 3 meses e do resto da África em 1 ano. O SAS criou uma lenda. Causaram mais danos do que qualquer outra unidade do mesmo tamanho. Para Sterling, o homem que Rommel apelidou de o Major Fantasma, o ataque em Sidi Hanesh foi o ápice de sua ativa carreira como comandante do SAS. Mas o laço estava ficando apertado. Em janeiro de 1943, ele foi capturado pelos alemães durante um ataque. Para escapar e depois ser recapturado pelos italianos. Ele tentou fugir mais 4 vezes antes de ser levado para o infame Castelo Colditz, no centro da Alemanha, onde passou o resto da guerra. Sir David Sterling, o fundador do SAS, foi condecorado em 1990. Paddy Mayne continuou com sua campanha individual no norte da África até ser promovido a tenente-coronel e oficial comandante do recém-criado 1º Serviço Aéreo Especial. De forma polêmica, a Cruz Vitória lhe foi negada, mas recebeu a ordem de serviço distinto 4 vezes. Carol Mather também foi preso, mas fugiu. Depois da guerra, atuou no parlamento, subindo no Partido Conservador na Grã-Bretanha e se tornou confidente da baronesa Thatcher. Foi condecorado em 1997. Esses homens eram o núcleo do SAS de Sterling. Seus ataques rápidos no norte da África eram inspirados pelo seu lema: quem ousa, ganha. Um mantra que mudaria a guerra